Você já ouviu alguém dizer, Deus me disse que eu vou ser milionário, ou então, tudo acontece por uma razão, ou aquela clássica, Deus nunca coloca um fardo maior do que você pode carregar. Frases reconfortantes, frases que circulam em grupos de WhatsApp, estampam canecas e aparecem em posts motivacionais com fundo de pôr do sol. Só tem um problema, nenhuma delas está na Bíblia, pelo menos não do jeito que você conhece. Meu nome é Alf, e hoje nós vamos abrir as Escrituras juntos, não para derrubar a sua fé, mas para fortalecê-la com algo que o mundo cristão precisa urgentemente. A verdade do texto original, não a versão que alguém resumiu para você em 3 linhas. Porque acreditar em coisas que a Bíblia não diz não é fé, é tradição humana com roupagem espiritual. E Jesus foi muito claro sobre o que acontece quando misturamos as duas coisas. Se você quer uma fé que resiste à tempestade, não só que soa bem nas redes sociais, fica comigo até o final. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Esse conteúdo é gratuito, mas o que ele pode transformar na sua vida não tem preço. 1. Deus me disse. Vamos começar com talvez a frase mais usada e mais perigosa do vocabulário evangélico contemporâneo. Deus me disse. Deus me disse que você é meu marido. Deus me disse que vou ganhar essa licitação. Deus me disse que esse ministério vai ter 1000 pessoas até dezembro. A questão não é se Deus fala. A Bíblia afirma que Ele fala, através das Escrituras, do Espírito Santo, de circunstâncias e de irmãos confirmando. O problema está no uso indiscriminado dessa expressão, como se fosse um atalho para encerrar qualquer conversa ou justificar qualquer decisão. Em Deuteronômio 18, Deus estabelece um critério muito específico para reconhecer um profeta verdadeiro. O que ele anuncia tem que acontecer. Se não acontecer, não foi Deus quem falou. O critério não era intenção, era resultado. Quando usamos Deus me disse de forma leviana, corremos 2 riscos enormes. O primeiro, colocar palavras na boca de Deus que ele nunca disse. O segundo, quando a coisa não acontece, a pessoa não perde só a expectativa, ela perde a fé. Deus fala, mas aprendamos a distinguir a voz dele da nossa vontade vestida com roupa de revelação. 2. Tudo acontece por uma razão. Tudo acontece por uma razão. Essa frase aparece em velórios, em diagnósticos médicos difíceis, em crises de relacionamento, e é dita com a melhor das intenções para consolar, para dar sentido à dor. Mas ela não está na Bíblia. E mais do que isso, a Bíblia conta uma história bem mais complexa e honesta do que essa frase sugere. Jó perdeu tudo: os filhos, a saúde, os bens. E os amigos de Jó, que eram pessoas religiosas e bem-intencionadas, ficaram horas tentando explicar a razão por trás do sofrimento dele. Você deve ter pecado. Deus está te ensinando algo. Tudo tem um propósito. Sabe o que Deus disse no final sobre os argumentos dos amigos? Que eles não tinham falado o que era reto. Eles estavam errados. E Jó, que questionou, que se lamentou, que não encontrou respostas fáceis, foi quem recebeu a aprovação de Deus. O que a Bíblia de fato diz é diferente e muito mais poderoso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Perceba, não é que tudo tem uma razão escondida. É que Deus é capaz de trabalhar em meio ao caos, à injustiça e à dor, e trazer redenção onde parecia haver apenas ruína. Há uma diferença enorme entre dizer que Deus causa o sofrimento ou que Deus redime o sofrimento com um propósito. A primeira versão cria uma imagem distorcida de Deus. A segunda revela quem ele realmente é. 3. Deus não coloca fardo maior do que você pode carregar. Essa é provavelmente a frase mais citada incorretamente em toda a cristandade brasileira. Aparece em momentos de crise, de esgotamento, de desespero, e é apresentada como promessa bíblica. Só que a Bíblia não diz isso. O versículo que originou essa frase é 1 Coríntios 10:13, e ele fala especificamente sobre tentação, que Deus, junto com a tentação, providenciará uma saída para que você possa suportá-la. Fala de tentação, não de sofrimento em geral, não de doença, não de crise financeira. E mais, a própria Bíblia está cheia de personagens que chegaram ao limite. O próprio Paulo escreveu em 2 Coríntios 1:8, fomos sobrecarregados de maneira excessiva, acima das nossas forças, a ponto de desesperar até da vida. Isso é o apóstolo Paulo dizendo que o fardo era maior do que ele podia carregar sozinho. Elias, um dos maiores profetas da história, chegou a pedir para morrer debaixo de uma árvore no deserto. Não era fraqueza espiritual, era um ser humano no limite. Por que isso importa? Porque quando alguém está sofrendo além do que aguenta e a igreja responde com Deus não coloca fardo maior do que você pode carregar, estamos, sem querer, invalidando a dor real da pessoa. E pior, quando ela chega ao ponto de colapso, ela sente que falhou espiritualmente. A verdade bíblica é diferente e muito mais graciosa. Alguns fardos são grandes demais para você carregar sozinho, porque você não foi feito para carregá-lo sozinho. Você foi feito para a comunidade, para a intercessão,
para lançar sobre ele os seus cuidados, porque ele tem cuidado de você. 4. O dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas vezes você já ouviu essa frase usada para justificar pobreza, para atacar quem prospera ou para criar culpa em quem tem recursos? O dinheiro é a raiz de todos os males. Está na Bíblia? Está, mas pela metade. O versículo completo, em 1 Timóteo 6,1, diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Uma única palavra muda tudo: amor. A Bíblia não condena a riqueza. Abraão era rico. Jó era rico. José administrou as riquezas de uma nação inteira. Salomão recebeu prosperidade de Deus. O problema nunca foi o recurso. O problema foi, e sempre será, quando o recurso ocupa o lugar de Deus no coração. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas ele disse isso a um homem específico, em uma situação específica, onde a riqueza era literalmente o ídolo que o impedia de seguir. Não foi uma condenação universal da prosperidade. O cristão que entende o dinheiro de forma bíblica não o despreza nem o idolatra. Ele o administra como um mordomo, reconhecendo que tudo pertence a Deus e que o recurso bem gerido se torna instrumento de missão, de generosidade e de transformação social. 5. Deus quer que você seja feliz. Essa é mais sutil e talvez por isso mais perigosa. Deus quer que você seja feliz. Usada para justificar divórcios precipitados, abandono de compromissos, escolhas baseadas puramente em como nos sentimos no momento. A Bíblia fala em alegria, e fala muito. Mas existe uma diferença fundamental entre alegria bíblica e felicidade contemporânea. A felicidade do mundo moderno é dependente de circunstâncias. A alegria bíblica é independente delas. Paulo escreveu Filipenses, o livro da alegria por excelência, de dentro de uma prisão. Ele não estava em circunstâncias felizes, mas tinha uma alegria que as circunstâncias não podiam tocar. O que a Bíblia afirma com clareza é que Deus quer a sua santidade, a sua maturidade, a sua transformação à imagem de Cristo. O processo de formação espiritual muitas vezes passa por exatamente aquilo que nos tira o conforto, para nos dar algo muito maior do que a felicidade passageira, o caráter de Cristo. 6. Deus ajuda quem se ajuda. Essa nem é cristã. Essa é de Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, deísta, que nunca afirmou ser seguidor de Cristo, e mesmo assim é repetida nas igrejas como se fosse versículo. A teologia por trás dessa frase é pelagiana, a ideia de que o esforço humano é o motor da bênção divina, que Deus fica de braços cruzados esperando você se mexer para então entrar em ação. A mensagem bíblica é radicalmente diferente. Deus ajudou Israel quando eles não tinham como se ajudar. Escravizados no Egito, sem exército, sem plano, sem saída, Deus ajudou Davi quando ele era o menor dos filhos, esquecido pelo próprio pai. Deus ajudou a viúva de Sarepta quando ela tinha apenas o suficiente para uma última refeição. Isso não é um convite à preguiça. A Bíblia valoriza o trabalho, a diligência, a sabedoria na administração. Provérbios é cheio disso. Mas o fundamento não é o esforço humano que aciona a graça divina. É a graça divina que capacita e acompanha o esforço humano. A diferença teológica parece sutil. O impacto na vida prática é enorme. Uma produz orgulho, a outra produz gratidão. 7. Ore e nunca desista. Jesus ensinou sobre a importância de perseverar em oração. A parábola da viúva persistente em Lucas 18 é um dos exemplos mais claros disso. Até aqui, tudo bem. Mas existe uma versão distorcida dessa verdade que tem causado dano real, em vidas reais, a ideia de que desistir de uma oração específica é falta de fé, que se você parar de pedir, é porque não acreditou o suficiente. O próprio Paulo orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido, 3 vezes. E a resposta de Deus foi não. E a graça é suficiente. Paulo não falhou na fé ao aceitar essa resposta. Ele demonstrou maturidade espiritual ao reconhecer que a vontade de Deus era mais sábia do que o seu pedido. Getsemani é o exemplo mais profundo de todos. Jesus orou, se possível, passe de mim este cálice, e depois completou. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso não é falta de fé. É a mais alta expressão de fé que existe, confiar na sabedoria do Pai acima do próprio desejo. Persevere em oração. Mas aprenda também a receber respostas que não são as que você pediu, porque às vezes o que Deus dá no lugar é infinitamente maior. Você chegou até aqui, e talvez algumas dessas frases tenham feito parte da sua caminhada. Eu sei que fizeram parte da minha. Não estamos aqui para julgar quem as usa. Estamos aqui para crescer juntos, porque uma fé construída sobre meias verdades é uma fé frágil. Ela aguenta o sol, mas racha na tempestade. E a Bíblia foi dada exatamente para que a nossa fé resista às tempestades. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não a tradição, não o que foi passado de geração em geração,
sem ser questionado. A verdade, o que está escrito, no contexto, com honestidade. Ler a Bíblia com seriedade não enfraquece a fé, ela a aprofunda. Ela transforma a fé emocional em fé enraizada, que permanece mesmo quando os sentimentos vão embora. Se esse vídeo te desafiou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ver. Pode ser um amigo, um familiar, alguém do seu grupo de trabalho. Porque a conversa que esse vídeo pode iniciar vale muito mais do que qualquer frase bonita em caneca. A frase de hoje nos comentários é: o que Deus nos disse. Qual dessas frases você mais ouviu na sua vida? Me conta aqui embaixo. Vou ler cada comentário. Os mais reflexivos ganham coração, porque aqui a gente cresce junto, na palavra, com respeito e com verdade. Até o próximo vídeo. Que a palavra de Deus seja luz para o seu caminho.